Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja contigo. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar após 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Jesus nos interroga assim como fez com os discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Insatisfeito com a resposta que os apóstolos lhe deram do que se dizia a seu respeito entre o povo, Jesus agora espera uma resposta deles, como de nós hoje. Este episódio está no centro do Evangelho de Marcos. Ele é como um sinal divisor, há um antes e um depois dele. Antes, Jesus acolhia a multidão e por diversas vezes manifestou o seu poder diante dela. Os discípulos que o acompanhavam certamente se surpreendiam e aos poucos foram se dando conta de que tinham consigo alguém diferente de todos os que já haviam conhecido. Por isso Simão responde em nome do grupo: Tu és o Cristo. A resposta dele foi tão expressiva que Jesus vê nela a vontade do Pai, que dá a conhecer a sua identidade àqueles que o acompanhavam. Sim, Jesus é o Cristo, o Messias, o que era esperado pelo seu povo. Mas, mais ainda, ele é o Filho de Deus, que veio para resgatar a humanidade inteira com sua vida, paixão, morte e ressurreição. Mas era preciso revelar aos discípulos que tipo de Messias ele era. Não era aquele esperado pelos judeus, não era um Messias de viés político, militar. Ao contrário, o seu messianismo é do servo sofredor, que entrega a vida por amor. Simão Pedro reage diante daquilo que Jesus diz a respeito do seu futuro. Era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. Marcos diz que Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, mas como os homens. Na verdade, a repreensão não era só para Pedro, mas para todos do grupo que ficou chocado com as palavras de Jesus.
O que Jesus dizia a respeito do seu destino desconcertava os discípulos que esperavam um Messias cheio de poder e majestade. Jesus, porém, vai além. Jesus diz que se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e o Evangelho, vai salvá-la. Reconhecer Jesus como Messias exige a decisão de perder a vida, assim como ele fez. Somente se estivermos dispostos a percorrer o seu caminho, despreendidos de nós mesmos e dispostos a dar a vida como ele, é que teremos parte com ele no seu reino. Muitas vezes, buscamos o Senhor para podermos garantir vantagens, quando o que ele espera de nós é que sejamos capazes de assumir o risco de não sermos compreendidos por sua causa, por causa da nossa adesão à sua mensagem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.